Boa noite, boa noite. Começamos mais uma resenha de mercado, começando aqui ao lado de César Casolari. Posso falar que é economista preferido ou não? Pode falar. Começamos então mais uma resenha número 33. Hoje que é dia 5 de junho, primeira quarta-feira de junho, né? Pra gente começar bem o mês. Temos várias notícias aí, muitas mudanças no direcionamento ali dos Estados Unidos. Aqui sem grandes novidades, mas com notícias relevantes. E vou começar já com polêmica aqui. A bolsa para de cair ou não para, César? Pode parar e pode não parar. Boa. Não, a gente torce muito para que pare, né? E a gente depende bastante, né, da condução aqui do Brasil, das políticas e do nosso contexto, mas a gente está dependendo muito mais do que está acontecendo lá fora. Não é uma exceção, isso é a regra aqui no Brasil, né? A gente depende talvez mais do que aconteça lá fora do que aqui, mas é que nem eclipse, né? O Sol e a Terra tem que estar nas posições certinhas para a Lua ficar eclipsada, e aqui é a mesma coisa. Então os nossos dois caminhos estão andando ao contrário do que a gente precisa, e isso está prejudicando demais a bolsa. A perspectiva de voltar a subir vai depender de mudança aí no fluxo da economia nacional e internacional. A gente tem visto muito que tem uma frase, né, que ficou até bem marcada nos últimos meses aí, que são os bad news, good news, né? Então a gente está esperando ali porque a economia americana vindo muito pujante, isso fazendo com que a inflação continuasse ali muito forte, e por conta disso fazendo com que as taxas de juros se mantessem altas por muito tempo. E aí a economia lá é pujante, inflação alta, juros altos, faz com que muitas pessoas não queiram vir para os ativos de risco. E a gente vê aqui que parece que o jogo começou a virar lá, né? O jogo começou a virar, e só uma lembrança, né? Ativos de risco, gente, longo prazo, né? Não vamos ficar só olhando curto prazo, não. Pois é, a gente tem bastante notícia lá dos Estados Unidos, vamos passar rapidinho aqui, porque são coisas mais pontuais, né? A gente teve as notícias ali do núcleo do PCE, né? Que é o indicador favorito do Fed, que é o índice de inflação de consumo pessoal. Ele subiu 0,2 em abril, né? E manteve uma taxa anual de 2,8, que é uma taxa relativamente baixa aqui para o Brasil, que o Fed considera ainda um pouco alta, mas mesmo assim é uma boa notícia, no sentido que a inflação se comportou um pouco depois de um primeiro trimestre bem puxado lá nos Estados Unidos, né? Também tivemos aí a notícia do PIB. A segunda leitura do PIB americano, né, trouxe uma revisão para baixo do PIB. Olha que bom aí, nesse sentido, né, que notícias ruins são boas. O PIB do primeiro trimestre foi de 1,6 para 1,3 nessa revisão anualizada, e a principal contribuição baixista veio do consumo das famílias, que é outra notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Ruim e boa ao mesmo tempo. Porque as pessoas estão parando de consumir, porque está acabando o dinheiro, ou está ficando muito caro, né? Os produtos estão ficando muito caros, elas acabam comprando menos luxo, ou menos produtos ali de meio luxo, para comprar a subsistência, comida, roupa, aquilo que a gente precisa para o dia a dia mesmo. Então pode ser o início de uma virada ali nos dados dos Estados Unidos, que tem que é o que o Fed precisa ali para ter uma base sólida para poder começar a fazer os cortes de juros, né? Dentro dessa perspectiva, a gente tem os operadores elevaram as apostas que o Fed pode cortar os juros em setembro. Até semana passada esse percentual era de 50%, e da semana passada para cá subiu para 67%. Então já aumentou bastante a probabilidade de ter um corte em setembro, né? A gente vinha falando aqui de provavelmente só ter um corte para lá de setembro, provavelmente em dezembro, mas o mercado já começou a subir as probabilidades aí para setembro, dado que a gente está vendo, né? E o que a gente está vendo? O americano gosta de criar índice para tudo, né? Então eles têm também o Bloomberg Economic Surprise Index, que é o índice de surpresa econômica da Bloomberg. O que significa isso? Significa que ele mostra a quantidade de dados que surpreendem positiva ou negativamente o mercado. Então, quanto mais baixo ele tiver, melhor; quanto mais alto, pior, porque eles vieram positivo e negativo. E está no nível mais baixo desde 2019, ou seja, estamos ali
lutando com esse índice de surpresas também. E a outra notícia, acho que a última notícia aqui dos Estados Unidos, que é uma notícia bem preocupante, vem do setor bancário, né? Saiu um relatório aí do Fed dizendo que 63 bancos estão com problemas ali de liquidez na carteira, né? Qual que é o problema? Eles têm títulos em carteira, principalmente títulos de hipoteca, que são muito negociados nos Estados Unidos, né? E foram o principal estopim ali da crise de 2008. Os bancos têm muito títulos de hipoteca no balanço, e com a subida da taxa de juro, esses títulos são remarcados para baixo, né? Eles perdem valor ali no balanço dos bancos, e isso reduz os ativos dos bancos, e eles podem ficar insolventes por causa disso, por causa de marcação a mercado e perdas não realizadas, né? Mesmo sem vender o título, o banco tem que assumir aquele prejuízo, porque se ele precisar de uma liquidação imediata, ele vai ter que aceitar o preço do mercado, e o preço do mercado está bem mais baixo do que quando ele comprou, por conta do aumento dos juros, e isso é uma situação também preocupante. Notícias negativas nos Estados Unidos, mas parece que não só por lá, né? Na China também a gente tem visto ali que aquela questão que a gente vem acompanhando da construção civil lá está já complicada. Eles têm um problema lá no ramo imobiliário que já vem carregando há alguns anos, e que foi foi o indutor da economia chinesa nos últimos anos. Agora a gente está vendo que também voltou a cair um pouco as perspectivas para eles, né? Caiu, foi o índice PMI, aquele que a gente gosta de falar aqui, porque ele é bem fácil de analisar. Acima de 50 a economia está crescendo, abaixo de 50 a economia está contraindo. E o índice do PMI industrial da China caiu para 49,5 em maio, frente a 50,4 em abril. Olha aí que legal de analisar esse dado. Estava expansionista, agora está contracionista. Obviamente é uma queda pequena, de 0,9 ali, mas já é um sinal, mais um surprise index aí chinês, se existir. Ele deve ter vindo bem variado, porque também não era... Para começar, a China já não era esperada ela crescer tanto quanto ela cresceu, e agora ela dá esse sinal para baixo do mês. Vamos ver se foi só uma mudança mensal, até porque o PMI de serviços, né, esse que eu falei foi industrial, o PMI de serviços ele avançou para 54 em maio, saiu de 52 e pouco para 54 em maio, ou seja, deu uma invertida, né? O industrial começou a sofrer, o de serviço deu uma acelerada, mas isso pode ter muito a ver com a questão da crise imobiliária, né? As pessoas não estão comprando imóveis, mas estão comprando outras coisas, estão comprando BYD, talvez, não sei. Lembrando que o PMI é o índice dos gerentes de compra, né? Então ele antecede esse movimento da economia, e aí mostra que está tendo uma mudança, né? Uma migração da parte industrial para a parte de serviços, né? Que sempre foi o forte ali da China. Vamos ver como que vai se comportar nos próximos períodos. E também tivemos uma notícia bem relevante ali para a zona do euro, né, para a Europa, que a gente sempre aguardava ali que ia ter um processo bem mais demorado que os Estados Unidos, inverteu, e hoje a gente está vendo já uma inflação mais baixa por lá, né? Então, esse dado também veio igual dos Estados Unidos, 0,2% em maio. O índice o PPI, né, que é o índice dos preços ao produtor, subiu mais de menos 7,8 para menos 5,7, ou seja, ele continua negativo, o índice PPI, para a produção, para o produtor. E isso em abril, né, não em maio, ele é um dado um pouquinho atrasado, e ele vem em linha com as projeções de mercado, ou seja, está bem comportado. Já é uma observação que a gente faz aqui da Europa, que a inflação lá parece que está muito bem comportada, tanto na ponta, lá no produtor, tanto para o consumidor. E na região do PMI de serviços de maio, ele ficou em 53,2, é um PMI alto, né, para serviços, ele é bem expansionista, e ele veio um pouquinho acima da prévia, que era 53,2, um pouquinho abaixo da prévia, 53,3, desculpa, repetir aqui o dado. A inflação específica de serviços lá na zona do euro avançou 0,6 no mês, em comparação com o mês anterior. E o que é o que é que a gente está vendo aqui de cenário no Banco Central, e é mais ou menos o que o mercado está vendo também. A gente já disse, a inflação comportada, o PIB ali bem baixinho, acho que 0,6 ou 0,8, e o terreno ali está pronto, né, para um corte de juros da reunião do Banco Central Europeu, que se não é nessa semana é na próxima, mas a gente está bem pertinho, e pode ser que na próxima resenha a gente já tenha uma notícia boa aí, o começo do corte de juros no mundo desenvolvido, né? Eles ainda não começaram a cortar.
O Brasil já começou o corte lá desde o ano passado, pode ser que dê uma parada agora, a gente vai falar mais um pouquinho de Brasil daqui a pouco. Todas essas movimentações lá no exterior começa pelo menos reativar, que a gente já estava falando de não ter cortes, pode ser que agora a gente volte a ter novos cortes por conta do mundo também reduzindo a sua taxa de juros. E falando em Brasil aqui, muitas notícias, algumas até polêmicas, né? A gente vê que o governo já não consegue mais dinheiro, precisa estar com problema fiscal, precisa arrecadar mais, dado que ele já sinalizou que não vai deixar de gastar. E para ajudar ainda essas questões do Rio Grande do Sul ainda vão agravar um pouco mais essa situação. Se o governo já não precisa nem de motivação para gastar, agora está tendo um pouco mais, né? E com isso precisa começar a arrecadar um pouco mais. E aí entra a taxação das blusinhas ali, né? Tá sendo chamada ali na internet como taxação das blusinhas. Mas pode ser uma fonte ali, o governo vai tentar estrangular todas as fontes possíveis de arrecadação. O governo está tentando todas as frentes possíveis que ele acha, onde tem uma brechinha, ele tenta emplacar um aumento de arrecadação. Tentou, na semana passada saiu a notícia que eles iam tentar fazer uma proposta para taxar a transferência dos fundos de previdência que fossem ali de herança. E essa semana já caiu, a repercussão foi horrível. E essa semana já caiu, então eles vão tenta aqui, dá repercussão ruim, volta e tal. Então não parece também que é um plano, o arcabouço não veio com um plano subjacente de como aumentar receitas de forma estruturada, né? Tá sendo meio que no chute. E esse negócio da blusinha, a taxação de 50% para as compras internacionais até $50, né? Tinha sido aventado lá atrás que seria taxado, aí o governo meio que voltou atrás. Aí tentou se esconder ali de ser o autor desse pedido, foi para o Congresso, chegou no Congresso, a bomba explodiu ali. Primeiro ela passou na Câmara com o apoio dos deputados do governo, a taxa de 20% para compras internacionais até $50, que eu falei 50, né? Essa medida pode ter um efeito bom para a arrecadação, o governo estima em torno de 1,3 bilhões de reais, mas ali no meio do caminho deu um imbróglio ali em relação ao grande estado de Alagoas, que é um estado pequeno, com pouca população, e mesmo assim são os representantes que dão bastante dor de cabeça para o governo Lula, o Lira, o Renan Calheiros e o prefeito de Maceió, que eu esqueci o nome, e eles estão ali enrolados com essa questão. O Lira falou que talvez fosse tirar isso da lei mover e tal, assim, é uma questão muito política, não dá para entrar, mas você vê ali que o governo está meio de mãos atadas, numa questão que ela vai ter pouca relevância para a arrecadação, né? 1,3 bilhão é muito para mim, mas para o governo é quase nada, mas é um desgaste político do governo gigantesco, inclusive com a população, né? Porque muita gente se beneficiou desses sites baratos para comprar coisas, né? Para comprar roupa, para comprar apetrecho para casa, para inclusive importar e vender aqui por um pouco mais caro. E então é um desgaste grande do governo para um quinhão muito pequenininho de arrecadação. Então o governo patina nessa área, que é uma área que ele não pode patinar, e é um dos indicadores que a gente tem aqui já nos Estados Unidos, né? A gente tem a taxa de juros bem alta e as commodities ali andando meio de lado, que é ruim para a gente. Esse posicionamento do governo aqui também não está ajudando, principalmente a Bolsa, né? Que é a que mais sente, que tem a volatilidade mais alta. Mas a gente vê também no mercado de renda fixa isso está sendo sentido, né? Os juros longos estão aumentando, as NTN estão sendo remarcadas a mercado para baixo, estão sofrendo bastante, se bem que esse último mês foi até bom, mas no primeiro trimestre a gente sofreu bastante com isso. Só o pós-fixado que saiu ali bem, mas o pré e o IPCA, os papéis de pré e IPCA foram amassados, né, pelo aumento da taxa de juros futura. Só lembrando mais uma coisa aqui em relação a essa medida, né? Temos que lembrar que a medida de 20% de taxação em cima de $50 vai incidir o ICMS por dentro, viu? Então a tarifa pode chegar a quase 50, foi por isso que eu coloquei lá em cima quase 50 de taxa, porque o ICMS calculado por dentro significa que ele faz parte da própria base de cálculo do imposto, que é uma maluquice. E tem uma frase aqui que eu anotei, mas eu não vou falar não, porque acho que o horário está muito cedo. Isso é mais uma jabuticaba aqui brasileira, né? Ficar cobrando isso por dentro não faz o menor sentido. Mas vale lembrar também que com o aumento dessa taxação, tem essa estimativa ali de arrecadação. Eu não vi como é que foi feita essa estimativa, mas
geralmente eles fazem esse ajuste que eu vou falar agora, que tem que lembrar que aumentando o teu preço vai diminuir também a demanda, né? Então as pessoas também vão começar a querer comprar menos porque acaba ficando mais caro, então a gente acaba comprando porque é muito barato. Então tem coisas que aqui você vê um preço de R$100, você consegue achar por ali por R$20. Então tem esse incentivo, as pessoas até compram sem necessidade. Agora, ficando mais caro, já muda um pouco disso. Lembrando também que a gente está com um dólar nas alturas ali, dólar de 5,30. Então, a gente vinha ali já de um dólar de 4, esperando um 4,80, ele já está 5,20, 5,30 quase já. Então, tudo isso também faz com que diminua essa procura por produtos que tenham essas características, né? Então, talvez pode ser até que isso já ajude a minguar ainda mais uma fonte de receita que o governo está esperando, né? Mas já que você não vai falar a frase, tem uma adaptação que dá para falar aqui, né? Que o governo normalmente ele olha para o lado dele e acaba entuchando ali muita coisa do lado da população, de quem tem menos força, né? Nesse caso a gente tem uma queda de braço e o governo acaba empurrando mais ali, mais uma coisa para cima da população ali, principalmente, vamos ser sinceros, a base do governo ali sempre foi de sobretaxar os ricos para favorecer os pobres, né? Não lembro de rico estar comprando blusinha na Shein, na internet ali. Acho que isso vai acabar afetando muito mais a população que tem uma carência ali um pouco maior. Mas vamos acompanhar isso sendo dos próximos capítulos. E também tivemos aqui no Brasil o PMI também industrial, né? Que caiu também, né? Ele caiu de 52,1 em maio para 50, saiu de 55,9 para 52,1 agora em maio. A gente tem também a notícia do PIB do Brasil, né, que ficou em 0,8. Essas duas notícias se relacionam bem. O PIB subiu 0,8, puxado principalmente pelo agro e, segundo os dados, né, aumentou muito o investimento aqui no Brasil, né? Então por isso o PMI, a gente vê que ele estava bem alto, né, 55,9, deu uma caída agora no último mês. Mas é importante notar que o investimento foi para 16% do PIB na média, e esse é um índice muito baixo, isso porque ele subiu, né? Um país precisa de no mínimo 22% ali de investimentos para poder ter um crescimento sustentável, um bom crescimento, e o Brasil está sempre abaixo dessa média. É uma média aí dos países da OCDE que todos os países tentam alcançar, e a gente sistematicamente às vezes consegue, mas a maioria das vezes a gente está abaixo. Mas mesmo assim, com esse aumento de PIB, o Brasil passou a Itália. Não é só em títulos de Copa do Mundo, agora a gente passou eles, somos a 8ª maior economia do mundo. Tchau, Itália. Ninguém pode nos parar, a não ser nós mesmos. E, para a gente fechar aqui nossa resenha de mercado, temos uma curiosidade aqui falando sobre o aniversário de 2 grandes economistas mundiais, né? Pois é, a gente resolveu falar aqui de uma curiosidade de 2 economistas. O pessoal fala, pô, mas 2 economistas? Eu mal conheço conheço 2 economistas. E eu garanto que você já ouviu falar dos 2, e você, quando ouviu como eles contribuíram para a economia, você vai falar, isso realmente foi importante, né? E não estamos falando de César Casolari. Ainda não. Eles nasceram no mesmo dia, por coincidência, com uma distância de 160 anos. Né? O primeiro foi o Adam Smith, nasceu em 1723 em Kirkcaldy, na Escócia, 5 de junho também. E em 5 de junho de 1883, ou seja, 160 anos depois, nasceu John Maynard Keynes, lá em Cambridge, na Inglaterra. Então, um é escocês e o outro era inglês. O Adam Smith é considerado o pai da economia moderna. Ele é um teórico do liberalismo econômico. Quando você ouve falar de liberalismo econômico, ele foi o primeiro cara, um dos primeiros, né? Teve gente um pouquinho antes, mas ele deu uma resumida boa ali e escreveu o livro A Riqueza das Nações, que é muito famoso. E nesse livro ele apresentou o conceito que os homens, movidos em grande parte por seus próprios interesses, que promoviam o crescimento econômico e a inovação tecnológica, né? Então não era, a citação clássica dele não é da benevolência do padeiro, nem do açougueiro, nem do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover o seu alto interesse. O que ele queria dizer com isso era que a pessoa produzindo, obviamente, né? São vários interesses, mas o principal, que era o interesse egoísta, produzindo para ganhar dinheiro, ele melhorava o crescimento econômico e ele ia atrás de inovações. E ele tem um exemplo importante ali, que é a indústria de pregos lá na Escócia, que se um ferreiro fizesse o prego do começo ao fim, ele conseguiria produzir X pregos. Se ele
fizesse a divisão do trabalho, ele conseguiria produzir 10 vezes mais pregos com não 10 vezes mais funcionários. Então a produtividade também era importante aí. Ele também foi o responsável por criar a metáfora da mão invisível. Essa também acho que todo mundo já ouviu. Todo mundo já ouviu. Apesar de nem todo mundo concordar. Apesar de nem todo mundo concordar, mas isso aí já é outro ponto. E baseado em promover socialmente um objetivo provado que não fazia parte das iniciais intenções dos produtos, ou seja, a mão invisível organizava a economia ali de acordo com oferta e demanda, que foi um conceito que veio a ser criado depois por outros economistas clássicos, né? No final das contas, a mão invisível ela tem muito uma característica de consequência, né? Ação e reação. Então, quando acontece uma coisa, a mão invisível ela vai lá e vai complementando de outra forma, né? Então, é uma causa e efeito. Ali. O que ele queria dizer era que não precisa de uma economia planificada para que ela funcione, né? Existe uma mão invisível do mercado que faz uma certa acomodação ali dos preços, da oferta, através de oferta e demanda, e que isso direcionaria o desenvolvimento econômico, isso seria mais eficiente e tal. 160 anos depois nasceu John Maynard Keynes, e ele, mais conhecido como só Keynes, né? Keynes, e ele ficou conhecido por analisar os ciclos econômicos, né? O que ele dizia? Que existiam ciclos econômicos, até aquela época as pessoas, né, não tinham uma teoria desenvolvida sobre isso, que existem momentos que a economia está bombando e vezes que a economia está lá embaixo. E pela explicação dos economistas neoclássicos, isso não poderia acontecer, justamente porque a mão invisível equilibraria essas altas e baixas da economia de um país. Isso começou com Adam Smith, obviamente, passou por vários outros economistas que não fazem aniversário hoje, por isso não vamos citar eles. Mas o Keynes pegou e fez uma crítica, né? Escreveu um livro que é uma crítica a todos esses economistas, que ele fazia algumas observações importantes, né? São duas principais da vida dele. A primeira observação que ele fez foi defender a intervenção do Estado na economia em tempos de recessão, justamente por conta dos ciclos. Quando o ciclo entrava em um período de recessão, ele achava que um governo que já tinha ficado superavitário no período de crescimento poderia usar, né, ter déficit e gastar dinheiro ali para trazer a economia de novo para os eixos. Ele até cita um exemplo que é muito utilizado, que o Estado poderia contratar pessoas que estavam desempregadas por causa da recessão para cavar um buraco e contratar outras pessoas para só tapar esse buraco, e ele colocava dinheiro na economia ali através de uma obra que praticamente não levava nada, mas ele conseguia, através disso, aumentar a demanda agregada e aumentar a oferta. Essa era mais ou menos a teoria dele, mas era para casos específicos, não é sempre. Ele não defendia que isso podia ser feito sempre, principalmente quando a economia estava bombando. Em segundo lugar, ele participou da reunião de Bretton Woods. Para quem não está lembrado, a reunião de Bretton Woods foi uma reunião que aconteceu depois da Segunda Guerra para reorganizar a economia mundial, né? As duas guerras vieram quase em sequência e o mundo estava uma maluquice, o padrão ouro estava completamente perturbado, né? Os países tinham emitido muita nota em relação à quantidade de ouro que eles tinham, e dali precisava sair uma decisão para ver o que os países vencedores fariam, principalmente a Europa e os Estados Unidos. E os Estados Unidos tinha uma proposta de transformar o padrão ouro num padrão dólar. Ele emitiria os dólares, seria o lastro para todas as economias do mundo, e as economias fariam suas trocas através do dólar. O Keynes foi contra isso, né? Na delegação inglesa ele fez uma outra proposta, que era a criação de uma moeda chamada Bancor, que ficaria a cargo, seria moeda de troca entre os bancos centrais, e teria um organismo central que centralizaria esses Bancor e fazia os pagamentos para os países, equilibrando as balanças comerciais e fugindo do dólar. Seria uma moeda exclusivamente para essas trocas, para tirar um pouco, né? Ele sabia que isso daria uma força tremenda para os Estados Unidos. No fim das contas, com a força dos Estados Unidos, essa proposta não passou, e o mundo veio a ser o que é hoje, baseado nisso, né? Dolarizado. Ele escreveu um livro também muito famoso, igual o Riqueza das Nações, também um clássico da economia, que é a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Eu li esse livro, eu estava entrando na faculdade, eu tinha uns 20 e poucos anos, foi o primeiro livro que eu li em português, que eu não entendi nada do que estava escrito ali. Demorei para entender, demorei para entender as explicações, tive que amadurecer bastante, me senti um analfabeto em português, né? É um absurdo, mas é isso. Fica aí os parabéns para os aniversariantes do dia. Adam Smith faria 301 anos hoje, e o Keynes 141, bem novinho. Se tivesse um pouquinho mais avançada a medicina, talvez estivessem aí para a gente poder soprar os velhinhos, mas quem já
estudou alguma coisa mesmo, não sendo economista, mas já estudou alguma coisa sobre economia, com certeza já viu pelo menos esses nomes aí, mesmo que não tenha lido o livro, pelo menos já viu alguma coisa sobre essas duas grandes mentes que ditaram ali os rumos econômicos de alguns séculos atrás, né? E, inclusive tem efeito até hoje, né? São as bases do quem estuda de economia até hoje, né? Com certeza. E ficamos então mais uma semana por aqui e agradecemos a presença de quem assistiu, de quem interagiu aqui, e ficamos também à disposição para poder explicar um pouco mais. A gente está vendo que o mercado está mexendo bastante, bolsa para baixo, dólar para cima, né? Não faça nenhuma operação ali por impulso, né? Tem muita gente também perguntando agora se vale a pena mandar dinheiro para fora. Calma, gente, né? Vamos agir de forma racional, vamos pensar aqui um pouco antes de tomar alguma decisão, porque tem muita coisa que está acontecendo e também agora alguma coisa já concretizou, né? Então teria sido bom que a gente tivesse feito antes. Agora já o não dólar faz já sentido. está a 5,30. Já subiu, já não faz sentido agora a gente simplesmente fazer por impulso. Vamos fazer as coisas de Com acordo com o planejamento. Então, nem tinha combinado, né? Então é isso aí, pra você ver como faz sentido. E fala aqui com a gente e ficamos aqui mais uma vez. Aguardamos vocês na próxima semana. Um abraço. Valeu, César. Alô, Até professor. mais. Um abraço, até semana que vem.